E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e não é sobre treta, calma. A gente vai seguir por um caminho que eu acho que é bem diferente aí do que todo mundo vem seguindo. Sem tomar lado, Eduardo, Nicolas, confusões que estão acontecendo, isso na segunda parte do vídeo de hoje. Já adianto isso, não se preocupe, né? Você não vai ficar nervoso nem um tiquinho. Mas antes, temos que começar falando dos movimentos macros, porque daqui a 2 dias vê o tarifaço. E aí? O que é que vai ser? A ficha está caindo cada vez mais na imprensa, cada vez mais a componente política que está lá, na carta do Trump, que todo mundo fez questão de ignorar por 2 semanas ou até mais, começa a aparecer no debate público, na Globo, na CNN. Enfim, temos que falar sobre isso, temos que falar sobre a motocicleta de ontem. Não vai dar nem tempo de falar da Zambelli hoje. Temos que falar também sobre Lula e algumas narrativas ali que tentaram emplacar nos últimos... Assim, eles falam que o Lula tem um crescimento exponencial, né? Chegaria fortíssimo na eleição de 2026. E esse crescimento parece até que já acabou. Não durou 2 semanas, né? O presente do Trump não durou 2 semanas. Então vamos falar sobre isso. Vamos também falar sobre algumas movimentações que envolvem a própria direita como um todo. Falar sobre o primeiro tema, que acho que é a maior parte, a parte talvez mais interessante, intrigante, que envolve o Poder Judiciário. Serão algumas coisas curiosas ao longo do dia de ontem. A matéria da Bela Megali, que foi alvo aí de ampla discussão sobre quantas pessoas poderiam ser alvos aí da Magnitsky, que a priori aí vai reduzir no primeiro momento, enfim. Tem muita coisa pra gente comentar, mas vamos começar no vídeo de hoje com a notícia muito boa. Há muito tempo estou comentando com vocês. Semana passada nós falamos sobre isso. Eu não vou explicar com todos os detalhes como eu falei anteriormente, mas só para trazer uma atualização, porque isso daqui está avançando absurdamente mais rápido do que eu esperava. Eu estou falando do quê? Da internet via satélite. Eu não vou entrar nos detalhes, mas como eu já falei para vocês, isso daqui retira basicamente os poderes de censura do Estado. E mais uma coisa, a plataforma hoje, o YouTube, ele modificou as suas políticas meio que para melhor, está mais flexível até para quem quer utilizar palavrões. E eu vou percebendo que algumas coisas estão um pouco mais leves, tanto que eu não me furto mais a chamar a China de China, não preciso nem mais falar país vermelho. Enfim, né? É um mundo novo aí que vem sendo construído. E essa questão, gente, da internet, eu expliquei lá atrás, porque a infraestrutura dela não fica mais na mão da Anatel, já vai estar disponível dia 31. E não é um negócio assim, mas vai ser um negócio muito restrito. Até para o Brasil já vai estar disponível. No primeiro momento você não vai usar para internet, dados, tudo mais. Vai ser para trocar de mensagens, serviço de emergência, mas é na fase de teste, na fase beta. Isso daqui é uma coisa que eu esperava que fosse levar mais uns 3, 4, 5 anos. E não precisa ter nenhuma grande modificação dos celulares, não. Já tem a lista dos celulares. Celular normal, Apple, Samsung, que, assim, obviamente modelos mais novos, mas já vai estar funcionando. Os dias de superpoderes do Estado para censurar a internet, tá começando a miar, porque, né, as ferramentas de bloqueio, né, de IPs e tudo mais, via Anatel, podem ser bypassadas pela internet via satélite, né? Isso daqui vai ter um efeito muito maior do que a VPN. Que Deus bote a mão para tudo avançar. A partir do dia 31, o serviço beta vai estar funcionando em diversos países no mundo e o Brasil já está incluso. Eu acho que mais um ano aí já vão ter pacote de dados. E aí realmente a censura estatal, todo esse empenho em banimento a pessoas, possivelmente vai minguar. Pode mandar, bloqueia aí, bloqueia quem tá no Brasil não pode ver. Beleza, mas você não tem como bloquear a internet via satélite, a não ser que o Elon Musk queira, né, realmente te banir dentro. O que vai ser bem complicado, sabe? Muito complicado. Você pode banir o acesso ao Brasil, mas como teu perfil vai estar acessível a outros países do mundo, então vai passar, né? A não ser que o Elon Musk realmente queira fazer bloqueio tintim por tintim. Enfim, vai ser uma discussão muito maior. Mas, enfim, já falamos muita coisa. Vamos lá, vamos pro que interessa. É porque aquele assunto ali realmente me empolga bastante. Vamos começar em ordem cronológica. Ontem de manhã, o Lauro Jardim publicou a nota. Há 3 dias do tarifaço, bolsonarismo aposta tudo na Magnitsky contra o ministro e sua mulher. Na matéria de 10 da manhã, o Lauro Jardim, em 2 linhas, já falava algo que eu acho que, enfim, era mais do que o suficiente. Eu acho que não tinha nem que falar nada
para evitar qualquer tipo de crítica na rede social, porque o pessoal agora já está criando assim um cataclisma, né? Tudo que está acontecendo é graças a Eduardo, né? O trabalho que ele vem fazendo, Paulo Figueiredo e tudo mais. E agora o pessoal já está reclamando, porque o trabalho não está bom o suficiente, o trabalho que ainda nem começou assim, a pegar tração. Já teve aí a questão do visto. Mas o Lauro Jardim terminava a matéria falando que, primeiro momento, ministro, sua mulher. Aí, num segundo momento, ainda segundo a dupla, poderiam ser atingidos o ministro Barroso, o ministro Gilmar Mendes, o PGR Paulo Gonet. E a turma vem falando, né, que, assim, escalada. Ninguém quer escalar, mas espera aí que, enfim, né, a situação seja resolvida o quanto antes. Aí, quando foi 2 da tarde, 1h59, a Bela Megali publicou essa nota, que eu não entendi qual foi a razão que gerou assim, um cataclisma, né, uma enxurrada de críticas ao Eduardo, ao Paulo Figueiredo e tudo mais. Enfim, que a Bela Megali dizia: Eduardo Bolsonaro tenta excluir Barroso e Gilmar de sanções dos Estados Unidos e fazia gesto ao Supremo. Aí a nota falava que Eduardo passou a receber apelos, né, para isolar o ministro e fazer uma sinalização aos outros membros da corte, na busca de construir uma trégua, além de dar tempo para os ministros adotarem novas posturas. Né? Vai escalando aos poucos. O deputado admitiu fazer o gesto, mas destacou aliados que não abrem mão de 3 pontos. Quais são os 3 pontos? Anistia ampla e restrita para Bolsonaro, seus aliados condenados, investigados por lei de janeiro. Nem precisa falar isso. Anistia ampla e restrita para todo mundo. Anistia. Primeiro ponto, anistia. Segundo, o ministro na corte não dá mais. Os outros 10, Eduardo até de boa. Ele não dá mais de jeito nenhum. Já cruzou todas as linhas. E o compromisso de uma eleição de 2026 com voto impresso e auditável. Magistrados apontam que, olha essa frase final, as pessoas brigaram tanto numa matéria extremamente interessante. O parágrafo final, e no que eu digo para vocês, conheçam os jornalistas. A Bela Megali conhece muito bem o judiciário, está sempre em contato com eles. Magistrados apontam que nenhuma das 3 medidas conta com o apoio da maioria. Bom, uma coisa é falar que não conta com o apoio de ninguém, o que não tem apoio, mas já tá, não conta com o apoio da maioria. Isso é hoje. Não sei, com o passar do tempo, às vezes a maioria pode mudar de ideia. Então, assim, já tem uma minoria na corte que, enfim, acha que essas ideias podem florescer? Existe uma minoria que enxerga isso? Seria a minoria de quê, nesse momento? Só o Mendonça? 2? O Cássio? 3? O Fux? Não sei. Mas a maioria, por hora, não é por favor, né? Então, já existe uma minoria. E aí você relembra ao longo da semana, né? Aquela ordem de vender a ideia que existe uma unanimidade, que a corte está unida. E parece que não está tão unida assim, né? Aí foi um pega pra capar. Todo mundo reclamando. Aqui um exemplo para vocês, né? Eduardo estragou tudo. Não vai ter mais a Magnitsky. Aí eu vou dar play aqui na fala do próprio Paulo Figueiredo, que parece que essa menina, ela não consegue entender muito. Ela talvez não tenha uma interpretação de texto muito boa. Aí você julga aí pelo que o Paulo Figueiredo falou. Escute só. Advogo, e tem uma notícia na Bela Megali agora há pouco, que é verdadeira, que Eduardo e eu temos advogado para que, por enquanto, seja sancionado apenas Alexandre de Moraes. Você vê, né? O Paulo Figueiredo fala, a notícia da Bela Megali é verdadeira. O nosso pleito, vamos ver se vai ser atendido. Por enquanto, nesse primeiro momento. Essas são as informações que eu tenho. Tic, tac. Talvez não tenhamos que esperar nem 72 horas. Talvez. Muitas vezes não nos atendem. Um exemplo foram as tarifas que não estavam no nosso plano original, mas hoje, hashtag viva as tarifas do Trump. O Trump acertou, mas não era o plano original que a gente tinha. E agora o meu pedido, nosso pedido, o pedido do Eduardo e meu, é que comecem apenas pelo Alexandre. Depois passe pelo Gonet, Barroso, Gilmar, e aí o Mota, Davi Alcolumbre, familiares, etc. À medida que for sendo analisado e que eles continuarem dando sustentação às violações de direitos humanos ocorridas por parte do Alexandre, e se neguem a cumprir o dever deles constitucionais, né? Enquanto eles se posicionarem como apoiadores e cúmplices do Alexandre, devem sofrer sanções. Mas há uma última chance de arrependimento. Era basicamente isso. Enfim, foi o suficiente aí para nossa grande tropa intergaláctica dar todo aquele chilique padrão que vocês já sabem, né? Eduardo isso, Paulo Figueiredo aquilo outro. O Mafinha até explicou, né? De novo. Eu acompanho esse assunto das sanções desde o começo, sempre soube que elas eram destinadas a você sabe quem,
Nunca aos outros ministros. Os outros foram a ideia do governo Trump, que é uma máquina de destruição. Sinto até tristeza ao ter que explicar a obviedade e que o motivo principal aqui não é lavar a alma de nós, guerreiros do sofá, mas sim libertar os inocentes e presos políticos. Isso fica muito mais fácil se apenas o imperador sofrer essa sanção absurda, que acaba com a vida da pessoa. Ao ver as repercussões de perto, os outros, por sobrevivência, vão acabar dando um jeitinho brasileiro de resolver tudo. É tão óbvio isso. Aí a Bela Megali, ontem de manhã, antes desta matéria, publicou uma nota interessantíssima também. Parece aí que nosso amigo Dedé entrou em campo. A tropa do Dedé entrou em campo. Os apelos de empresários a ministros às vésperas do tarifaço. Opa, peraí, que história é essa? Isso me faz lembrar a matéria do dia 7 de julho do UOL, onde o Dedé contou que ano passado, quando o Twitter foi banido e teve aquela história lá da Starlink, do bloqueio de bens, ele entrou em contato com o ministro Gilmar Mendes falando que era complicado. Eu só lembrei do Dedé que tá assim, ó, os ministros com mais trânsito no empresariado, é tipo, trânsito com os empresariados, os ministros que vão pros eventos, tipo, né, Lead, Esfera, enfim, eles passaram a ser procurados. Segundo os magistrados, representantes de segmentos que são mais afetados pela taxa, né? Enfim, tem buscado a corte para conversar, entender o cenário. Talvez entender o que tá na carta do Trump, né? E aí? Explica aí pra gente o que tá rolando. Aí tá ali, ó. Os magistrados deixaram claro que o tarifaço é um problema tratado pelo Lula. Por mais que a carta lá tá falando umas coisinhas extras. Ministro da corte tem destacado que as pressões do presidente americano não terão qualquer efeito sobre o julgamento de Bolsonaro. E esse recado também foi repassado a empresários. Uai, mas por que teve que falar isso, né? O empresariado começa a questionar a questão política. Ah, rapaz, que coisa, né? Obrigado, Bela Megali, por nos contar isso. Vamos orar pelo Dedé. A tropa Dedé vai salvar o Brasil, Dedé. O meme do Dedé salvando o Brasil tá mais real do que nunca. Vai, salve o Brasil, Dedé. O Brasil conta com você. Dedé, o homem que vai restaurar a liberdade de expressão nesse país. Tá vendo? A gente tá aqui desde 2019, inquérito atrás de inquérito, é busca e apreensão atrás de busca e apreensão, é cadeia, é censura, é perfil banido. Só agora que a tropa do Dedé entrou em campo. Pai, que coisa, né? Que coisa. Aí eu vou falar o seguinte, não é análise minha, só vou relembrar. O segundo Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, eles falam o seguinte, né? No primeiro momento eles não queriam isso e eles agora entendem essa decisão do Trump, que o Trump falou, não, o regime ele é sustentado por várias pessoas. Aí quando você para e pensa e você vê isso agora, que agora o empresariado, a tropa do Dedé foi conversar, você fala, que coisa, viu? É isso. Não entendi isso aqui. Alcolumbre não atende ligações após risco de sofrer sanção. Ele tá com medo do quê, ó? Ele atendeu, é tipo o cobrador, tá com medo, tipo Serasa, eu não vou atender, porque se eu não atender ele vai saber que sou eu. Cara, tem telefone aí, pô. Bobagem. Alcolumbre ignorou ligações de senadores da oposição após o governo Trump estudar sancioná-lo. Tipo assim, né? O que os olhos não vê, o coração não sente. Se eu não falar coisa, eu não sou sancionado. Tem dos caras, Alcolumbre. Que coisa, viu? O pessoal tá muito nervoso, velho. Olha essa matéria que saiu ontem. Mais uma vez o Aguirre, né? Sobre os áudios vazados de Bolsonaro. Vejam o que a matéria queria fazer ao fim e a cabo. O celular de Bolsonaro tinha um contato do ministro e mensagens para Fux. Ó, o Fux, hein? E não teve o visto banido, né? Esse Fux tá demais. Aí diz que Bolsonaro tinha em seus contatos o número do ministro, tá? E aí, ele conversava com ele? Não, a matéria vai deixar isso bem claro. E que Bolsonaro disparou mensagem de sua lista de transmissão para outro ministro. Ou seja, Bolsonaro não mandou nenhuma mensagem assim, e aí, Fux, como é que tá? Vamos tomar uma tubaína. Não. Bolsonaro tem uma lista de transmissão no WhatsApp que o Fux estava nela, só isso. Em sua agenda de contatos, Bolsonaro tinha salvo o número de telefone do ministro. Nos dados extraídos do celular não havia nenhum diálogo entre eles. Nossa senhora. Capaz de ter só para não atender, né? Se ligasse, tipo Alcolumbre. Já pro Fux, você vê, ó, as mensagens foram enviadas em 1º de maio,
Uma delas era um vídeo de Bolsonaro sendo ovacionado por apoiadores em um evento público. Após o vídeo, Bolsonaro mandou uma mensagem de texto explicando que a imagem se referia à sua participação em um evento do agronegócio, que era o AgriShow. Não houve resposta do Fux. Lista de transmissão, só isso. De acordo com interlocutores do ministro, seu contato direto com Bolsonaro, aí aqui já é coisa da matéria, né? Olha, começou entre 2020 e 2022, período que Bolsonaro, né, era presidente da República, o Fux chefiava o Supremo. Integrante da primeira turma, Fux tem se posicionado de forma contrária às medidas adotadas pelo outro ministro, né, contra Bolsonaro. Então você vê, né? A corte que é unânime, parece que aí já tá vendo seus coleguinhas sendo queimados pela imprensa. Estão tentando aí quase que criminalizar o Fux, só porque o Fux não votou contra Bolsonaro uma vez, pô, só por causa de um 4-1. Saiu uma nota no Metrópolis hoje. Eu nem coloquei em vídeo, porque eu achei tão idiota essa nota. A manchete é mais ou menos o seguinte, ó. Cadê? Qual é do Mendonça? Aqui, ó. O tweet do Metrópolis é: André Mendonça vê a condenação de Bolsonaro como certa e descarta interferência. Essa é a chamada, né? O Mendonça descarta interferir. Aí tu vai ler a nota fala o seguinte: o Mendonça não tem como interferir porque ele não está na primeira turma. Tá? E assim, vocês queriam que ele fizesse o quê? O julgamento é da primeira turma. Ele sequer tá na primeira turma. Ele vai fazer o quê? Assim, qual é a interferência que vocês esperam? Então você vê que os ministros que não perderam seus vistos já estão começando a ser atacados pela imprensa. Pronto. Eu falei, rapaz, lavar o Mendoncinha, viu? Imagina achar que isso é orgânico. Aí ontem tivemos uma mega motociata. Assim, basicamente de um dia pro outro tinha esse mar de gente. De um dia pro outro, basicamente teve nem tempo de organizar, tava aí, né? Lá vai. Querem proibir Bolsonaro de ser o presidente dos brasileiros. Nós derrotamos o bolsonarismo. Será? Não tem nem o que falar, né? Bolsonaro, pobre coitado, nem discursou, né? Tão bonzinho que é, até pra evitar qualquer tipo de problema, como estão as coisas. Subiu lá, ficou, cantou o hino do Brasil, né? Pelo menos ainda deixam ele cantar o hino brasileiro. E tá aí. Eu acho que tá mais claro do que nunca para as pessoas o quanto o Bolsonaro é perseguido, viu? Minha Nossa Senhora. Tem uma coisa que me incomoda, gente. Tava conversando com alguém ontem que era o seguinte: o pessoal, eu garanto que vocês já ouviram isso. Não, porque quando o Lula foi perseguido, o Lula foi macho, o Lula fez, o Lula aconteceu, o Lula olhou de cima pra baixo, fez isso, fez aquilo outro. E aí eu tava falando pra pessoa, né? Cara, o Lula não é santo. O Lula tinha muita culpa no cartório. Quando você tá errado, quando você sabe que você tá errado, você vai fazer o quê? Você vai dobrar a aposta. Quando a pessoa tá errada, ela sempre dobra a aposta. Agora imagina um inocente, vítima de perseguição como Bolsonaro. Cara, você ser perseguido porque você é inocente, não tem como você não ser abalado numa coisa dessa. Uma coisa é o inocente sendo perseguido, outra coisa é o cara que é culpado. O cara que é culpado sabe que o único coisa que ele tem é manter a aparência. Aí você querer comparar uma coisa com a outra. Deus abençoe o Jair. Dias melhores virão. Aí tu vê como tá, né? O clima. Todo dia é isso. Para o bem da direita no Brasil, esqueçam os Bolsonaro. Isso. Agora eu vou pautar minha opinião pelo antagonista. Esse grande bastião da direita, junto com o Carlos Andreasa. Que junto com o Felipe Moura Brasil, né? Baita de um ingrato. Mamou. Né, na hora de publicar o livro do Olavo, ganhou dinheiro em cima, depois pulou do barco no primeiro momento. Aí o que é que ele tá falando ontem, né? Olha o briefing. Tem uma reflexão aí, pode não parecer, mas tem uma reflexão aí sobre o dilema da direita brasileira. Né? A direita brasileira hoje é refém dos Bolsonaro, é mais do que refém do bolsonarismo, é refém da empresa familiar que está estabelecida há décadas dentro do Estado brasileiro, muito lucrativa. A família Bolsonaro tem uma... Muito lucrativa, muito lucrativa. Ainda na Band, mas agora algo mais justo, mais honesto. O Fernando Schuller colocou aquele bode fedorento na sala, que é o quê? A componente política. A parte política da nota do Trump. Esse aqui eu quero dar play. A gente tem alguns vídeos aqui quando eu vou dar play hoje, não, senão não vai dar tempo. Mas escute aqui o Fernando Schuller, né? Porque há 3 tipos de cláusulas ou questões em jogo.
né? Existe a questão econômica, que aí tem um problema tarifário, o problema da proteção econômica, ou seja, a economia fechada do Brasil, enfim, e aí entra outras questões, né? Desde aí entra mesmo a questão do comércio informal, entra a questão dos meios de transação eletrônicos, a questão do PIX, etc., que não é a questão central tarifária, né? E depois entra uma questão da censura praticada pelo Brasil sobre empresas e cidadãos americanos. E isso não adianta a gente empurrar para baixo do tapete. Eu não estou dizendo que o Brasil negociará algo nessa linha, que o Brasil vai recuar, nem estou dizendo que o Brasil deve ou não fazer isso. Estou dizendo, essa é uma questão que existe. Não, sim, o que eu vejo lendo, né, boa parte da nossa crônica jornalística, parece que não existe. Né? O Brasil não taxou, não capturou recursos da Starlink para pagar multas do X. O Brasil fez isso, né? O Brasil censurou recentemente uma cidadã americana por ter feito críticas ao STF, etc., na Flórida. Né? Recentemente, ainda depois das tarifas, o Brasil censurou explicitamente, baniu de novo a conta do Rodrigo Constantino, que é um cidadão americano. Né? Então, vamos lá, o Brasil vem fazendo isso. O Elon Musk está no inquérito das fake news. Né? Então, assim, isso aconteceu, vem acontecendo, existem processos nos Estados Unidos. Então, e essa é uma segunda. E tem uma terceira ordem de questões, que essa me parece mais distante, que pese forte politicamente, que é a questão do julgamento do Bolsonaro. E aí o nosso Supremo Tribunal Federal resolveu dobrar a aposta depois das tarifas, né? Então, o que a gente teve? Vocês devem ter analisado aqui aquela decretação das cautelares sobre o Bolsonaro. Uma das decisões mais estranhas que eu vi, olha, o Brasil é cheio de coisa estranha, né? O Brasil é o país das coisas estranhas dos últimos anos, mas essa diz assim, o senhor pode dar entrevista, mas ninguém pode compartilhar. Imagina se fosse a regra aqui no jornal Gente, hein, Thaís? Assim, ó, a gente pode dar o que a gente quiser, a gente pode falar o que a gente quiser, só ninguém pode compartilhar. Já pensou? Eu fico imaginando a gente pedindo pro pessoal não compartilhem. Se compartilhar, vamos tirar do ar. Então, a gente só pode falar aqui, mas ninguém pode compartilhar. Então, é uma das coisas mais incríveis que eu vi na minha vida, para falar a verdade. Então, mas tá lá. Então, o Brasil tá dobrando a aposta nessa direção, né? Pois é, né? Ei, botou aquele bode fedorento na sala, ó, tem a componente política, viu? Ele ainda colocou duas, né? Porque é uma questão da censura, os ataques à liberdade de expressão, e o outro é o Bolsonaro. Eita, tá difícil, né? E esse assunto tá crescendo na imprensa, rapaz. Você vê a tropa do Dedé já tá conversando com os ministros. O Lourival também falou sobre isso, esse vídeo aqui eu não vou dar play não. Mando lá no Telegram, vocês escutam. Marco Rubio adquiriu uma verdadeira ojeriza pelo governo Lula, afirma Lourival sobre o braço direito do Trump, tá ali, né? A demanda política trava chances de evitar a tarifa dos Estados Unidos. A demanda política Eita, esse Bolsonaro, viu? Tá difícil de esconder, né? Levaram na brincadeira e agora em 2 dias, né, entra em campo. E o pior é que realmente é 2 dias, porque o dia de hoje é amanhã. Porque sexta-feira já tá valendo. Não é isso? Não, peraí. Isso mesmo, é dia 30. É mesmo, viu? 2 dias só, é 48 horas. Menos de 48 horas, né? Rapaz. Acho que a questão é muito mais o ministro que o Lula, viu? Tá muito claro isso. Ah, está claro! Está claro, Simone Tebet. Então, a componente política das questões judiciais está claro. Está claro, né? Rapaz, gente. Veja só, viu? Quanto tempo essa turma leu? 20 dias. A carta do Trump do dia 9. 20 dias para chegar nessa conclusão. Isso porque tá na primeira linha da carta, viu? Na primeira linha da carta. Agora eles entenderam. Parabéns. Antes tarde do que nunca. Jacques Wagner. Tarifaço não será resolvido até dia 1º. Agora eu tô preocupado. Eu jurava que o governo Lula ia solucionar tudo. Lula, esse grande articulador internacional, vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Esse aqui vale a pena ver. 2 falas. Uma do dia 22 e uma de ontem, né? Dia 29. Ou seja, exatamente 7 dias depois. O acho que é Hittner. Daniel Hittner. Ali tá o nome dele. Daniel Hittner. E depois o Leonardo Magalhães. Ao que ele falava dia 22. Uma coisa que eu escuto muito aqui do governo brasileiro é: bom, vocês estão cobrando tanto que vai uma delegação ali, Alckmin, Mauro Vieira, ou segundo escalão, mas e se der com o nariz na porta ali dos gabinetes em Washington, vocês serão os primeiros a reclamarem e a mostrarem o fracasso da missão brasileira. Mas aí são os nossos papéis, né? O papel da imprensa é esse, o papel do governo brasileiro é esse. Olha, o chanceler brasileiro Mauro Vieira encerrou a agenda nos Estados Unidos e vai retornar para o Brasil. O ministro participou nos últimos dias da conferência da ONU em Nova York, que discute o
o reconhecimento do Estado palestino. Vieira tinha feito um gesto ao governo norte-americano que estaria no país e disposto a ir à Casa Branca para tratar das negociações sobre as tarifas do presidente Donald Trump. No entanto, não houve resposta positiva. Para a CNN, fontes do governo dos Estados Unidos afirmaram que não existe nenhuma reunião prevista com o chanceler, o que confirma a tentativa frustrada do Brasil. Vocês têm... A imprensa queria que fosse. Mas se a gente bater a cara na porta, vocês vão falar? A gente vai ter que falar, papel da imprensa também, né? Temos que cobrar, temos que noticiar se derem a cara na porta. E deram. Deram com a cara na porta. Aí, esse Pedro Nery é a turma do consórcio. Eu esperava mais do Itamaraty, nesse caso das tarifas. Falhamos em antecipar o anúncio e agora em contornar. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu, gente? Esse povo vive um mundo paralelo. Assim, eu realmente me pergunto, como essa turma vive no mundo paralelo? É pura loucura, sabe, que esse pessoal consome e conversa. O Leandro Coutinho até diz, ô irmão, olha só, não tem Itamaraty, existe Celso Amorim. O Mauro Vieira virou uma espécie de chanceler reborn, tipo o bebê reborn. Em uma diplomacia presidencial em que Lula apenas repete o que o seu conselheiro diz. Ou seja, o Celso Amorim manda e o Lula obedece. Aí vem o Merval. Esse eu não vou dar play. Não, desculpa. O Demetrio Magnoli. Eu vou deixar pra dar play no do Merval. Lula não deve ligar pro Trump. Por que, Demetrio? A ideia é preparar um telefonema no qual a conversa seja sobre comércio. Mas nada garante que Trump, no meio da ligação, vai falar: ô Lula, e o Bolsonaro, hein, irmão? E a caça às bruxas quanto o Bolsonaro, hein, Lula? Não tem garantia que o Trump não vai falar isso. E aí isso iria prejudicar o diálogo, né, gente? Tu já pensou? Vai prejudicar o diálogo, não pode falar sobre isso. Então, não adianta nada. É contraproducente para o Brasil um telefonema nesse momento. Não, Lula, não ligue. Não ligue. A Globo já arrumou um motivo pro Lula não ligar. 48 horas vem tarifa. E a própria imprensa, eu acho que o Demetrio Magnoli não leu seus colegas do Globo. Porque o Valor Econômico é do Grupo Globo. E o Valor Econômico, né, conversou com um cara aí da Eurásia que falou que a tarifa, a priori, é o primeiro passo de uma escalada. Então, acho que quanto mais tempo levar para ligar, acho que é pior. Eu acho que o Brasil fica com menos poder de barganha diante do carro, né? Mas quem sou eu perto do Demetrio Magnoli? Ainda mais quem sou eu perto de um imortal. Sabe que título é esse, né? Imortal é quando você é membro da Academia Brasileira de Letras. O Merval não é só membro, ele é presidente da ABL. Escute isso aqui, ó. Esse aqui é um gênio da análise política. Acho que o Lins tem razão, mas você veja, o Zelensky foi humilhado e voltou a negociar com os Estados Unidos, tomou a iniciativa e voltou a negociar, porque se ele não negociasse, ele estava perdido. A guerra estava perdida, né? E ele conseguiu, com tato, com jeito, retomar a posição de apoio dos Estados Unidos. Eu acho que é um perigo danado o Lula ligar. Eu acho que porque o Trump só faz isso também com países que ele acha que são países de terceiro mundo, né? Fez com o Zelensky, fez com o sul-africano e é capaz de querer fazer com o Brasil também, porque ele só está fazendo isso porque ele acha que o Brasil é uma republiqueta de banana. Porque senão, como é que ninguém pediria à França ou à Inglaterra ou à Alemanha para mudar um julgamento lá qualquer como condição para negociar? Pô, talvez, né, esses países também não tenham julgamentos como o do Brasil, né? Talvez o judiciário da França não tenha colocado o Elon Musk, né, nos réus em um inquérito sigiloso que começou há 6 anos, né, Merval? Esse Merval, né? Tá meio velhinho, gente. Aí a memória não é tão boa, né? Ele tá esquecendo de alguns fatos. Ele só lê, né, seus colegas da Globo que não falam sobre esses assuntos. Então, ele realmente tá desinformado.
Ele não tem tempo para estar nas redes sociais. Ele só tem tempo para ler a Miriam Leitão. Mas vamos continuar. Então, essa exigência ele só faz para países que ele acha que não tem a menor importância e que vão engolir. Então, é muito difícil. Mas eu acho que pode estar chegando a hora de que ele vai ter que engolir muito sapo e tentar alguma coisa, porque o Brasil vai ficar muito afetado se entrar em vigor esse tarifaço. É uma pena porque o mundo está assim, se submetendo à chantagem do mais forte, né? Já que a gente vai parar, não sei, mas não vejo muita saída. Acho. Eu gostei desse final, que ele fala isso aqui, ó. É uma pena porque o mundo está assim, se submetendo à chantagem. Esse tarifaço. O Brasil vai ficar muito afetado, muito sapo e tentar algo que ele vai ter que engolir. Aqui, ó, ele vai ter que. Pode estar chegando a hora de que ele vai ter que engolir muito sapo. Pode estar chegando a hora, né, que o Lula vai ter que engolir alguns sapinhos, né? E é fazer o quê? O Merval não sabe o que o Lula tem que fazer, mas tem que engolir. Engolir o quê, Merval? O que é que o governo brasileiro vai ter que engolir, hein? Eita, a brabeza tá desaparecendo, viu? A brabeza tá desaparecendo. Eu não tô reconhecendo essa turma, não. Como assim o Lula vai ter que aguentar? Rapaz, a conclusão do Merval é a mesma conclusão dos nossos senadores, da grande comitiva que iam salvar o Brasil. Senadores concluem que Trump só se satisfaz se humilhar Lula. Ai, que coisa, né? Oh, meu Deus. Como não aceitará a humilhação, é preferível acreditar que o Brasil viverá a guerra do fim do mundo. Mas, nossa. Será que o empresariado, gente, que tá tão preocupado, que já tá procurando seus interlocutores, será que a tropa do Dedé vai deixar isso acontecer? Vai se criando um clima no Brasil, viu? Vai se criando um clima no Brasil. Ai, sério, velho. Eu não consigo compreender como essa galera tá disposta a tá sempre dobrando a aposta. Eu sou meio burro. Aí ontem tinha uma reunião. Tinha, né? Não teve. Por isso que eu usei o pretérito imperfeito. Por falta de quórum, Ibanez desmarca a reunião de governadores com Alckmin sobre o tarifaço. Coitado do Alckmin. Chuchu ficou sozinho. Reunião com Alckmin, racha governadores de direita, amplia a guerra política do tarifaço e é cancelada. E aí? Quem que vai resolver esse problema? Em 48 horas a confusão chega, viu? Falando dos governadores, pra falar, deixar a piada de lado, deixar por 5 minutos, depois a gente volta a dar risada. A Tsui colocou o seguinte, né? Você vê ali a notícia de abril, TCU livra Carlos Gabas por recompra de respiradores não entregues ao consórcio Nordeste durante Fica em Casa. E ela coloca a notícia de ontem. Consórcio Nordeste se une ao governo federal para inventar o tarifaço e proteger empregos na região. Então você vê, né? Os governadores de esquerda nunca deixam o Lula na mão. Os governadores de esquerda se unem e avançam com a agenda política, independente do governo. Eles não ficam restritos ao seu estado. A prova foi o consórcio Nordeste durante todo o Fim em Casa. E aí Tsui comenta, né? Quem vivo sempre aparece. E por que isso é curioso? Ontem o Adolfo Saxid escreveu um textinho bem bacana, que ele fala assim, o erro técnico na resposta dos governadores ao tarifaço de Trump. Diante do tarifaço anunciado por Trump, muitos governadores, com justa preocupação pelos impactos econômicos em seus estados, têm lançado programas de crédito ou subsídios para amparar empresas diretamente afetadas. À primeira vista, a estratégia parece sensata, proteger empregos e investimentos de um choque abrupto. No entanto, essa abordagem carrega um erro econômico fundamental. A verdade é que esses pacotes de ajuda não eliminam o custo do tarifaço para a sociedade, apenas o redistribuem. O crédito ou subsídio concedido às empresas afetadas precisa ser financiado de alguma forma, geralmente por meio de recursos públicos que poderiam ser destinados a outras áreas. Assim, o impacto econômico não desaparece. Ele apenas muda de endereço. O setor produtivo diretamente atingido é amparado, enquanto o restante da sociedade arca com a conta, seja por meio de aumento de impostos, endividamento público ou redução de serviços essenciais, porque esse dinheiro está saindo de algum lugar. E ele comenta o seguinte,
Vamos partir do pressuposto da boa vontade. Realmente sendo boa vontade e tendo uma visão de longo prazo, né, assim, ó, e você vê isso como algo pontual, temporário, ele diz, ó, se tais medidas forem temporárias, voltadas para dar tempo às empresas se ajustarem ao novo cenário, buscarem novos mercados, ainda podem ser justificadas tecnicamente, mas é preciso ter clareza. Isso não resolve o problema estrutural, nem reduz o custo agregado do tarifaço. Isso apenas suaviza, no curto prazo, os seus efeitos sobre determinados grupos. E eu acho que todo mundo quer resolver, né? Na causa, na raiz. Ah, vamos resolver a raiz do problema. E aí, como é que resolve? Lá vem um saxida. É possível concordar ou não com os motivos alegados pelo Trump. O que importa é que ele deixou claro que a motivação para o tarifaço está relacionada à percepção de uma perseguição política em curso no Brasil, algo que ele vê como ameaça às bases democráticas do país. E essa percepção não é exclusiva do presidente americano, é compartilhada por uma parcela significativa da sociedade brasileira. Diante disso, a solução real para o problema do tarifaço passa por medidas políticas internas e não por viagens a Washington. O caminho mais eficaz está em Brasília. E existe coragem e liderança. Duas ações concretas podem reverter o quadro. A primeira, a aprovação pelo Congresso Nacional de anistia ampla, geral e restrita. Segundo, encerramento do chamado inquérito do fim do mundo pelo Supremo, que já se estende por mais de 6 anos. É hora dos governadores, os democráticos, liderarem uma frente ampla de pacificação nacional. Ao invés de medidas paliativas e localizadas, é preciso articulação política de alto nível. Que essa frente pressione Brasília, tanto o Executivo como o Legislativo e o Judiciário, em favor de uma solução duradoura. Aos senadores e deputados, o recado é claro. A resposta não está fora do país, está no próprio Congresso. Aos empresários, cabe pressionar seus representantes por um pacto de pacificação. A grande pergunta que precisamos encarar é simples. O Brasil caminha rumo à pacificação ou radicalização? O inquérito do fim do mundo fortalece ou enfraquece a nossa democracia? A resposta a essas questões define não apenas o futuro das relações comerciais com os Estados Unidos, mas também o destino institucional do país. É hora dos estadistas aparecerem, de construir uma grande frente ampla em defesa da democracia e da conciliação nacional. Basta de inquéritos intermináveis, basta de tratar a divergência como crime e a crítica como ameaça. O Brasil precisa de paz e, com ela, virá naturalmente o fim do tarifaço. Aí vamos agora olhar. Governadores de esquerda, sempre atuantes, mesmo no governo Bolsonaro, sem ter a presidência da República, sem ter maioria no Congresso e pau, vamos usar a máquina, vamos fazer pressão política, vamos unir, traz o Gabas. E os de direita? Será que um governador de esquerda do consórcio Nordeste, se fosse chamado para XP, ou vindo da XP durante o governo Bolsonaro, ia ficar pisando em ovos para criticar o governo federal, criticar o que eles acham que são absurdos? É muito fácil, né, se esconder e falar que está preocupado com os empregos, com gasto, com o próprio Estado. Difícil é ter uma posição como essa, né? Direita domina debate sobre tarifaço nas redes e pressiona o Supremo e governo Lula. Mais uma vez você, né? Tia do Zap, a doida da cabeça. Os radicais, as extremistas. Monitoramento de grupos políticos mostra mobilização bolsonarista para protestos e uso estratégico do tarifaço como narrativa contra Lula, Supremo e lideranças moderadas da própria direita. A imprensa está preocupada, viu, com os moderados. A imprensa gosta muito de vocês. E tá ali, né? A análise da Palva indica que a direita, especialmente os grupos bolsonaristas, têm sido mais ágeis e organizados. Sabe por quê? Porque o bolsonarista, ele realmente está pela causa. Então, assim, como ele não tá em busca de dinheiro, de nada, ele tá atrás de resolver, cara, não tem dinheiro que você consiga contratar uma pessoa dessa. É um bando de louco, apaixonado. É tipo torcedor de futebol, não tem mais explicação. Tu pode ter o gabinete do amor aí que for, verba governamental, não vai conseguir bater de frente. Porque tem uma causa, quem realmente sabe do que tá fazendo. E é isso que tá ali, ó. A análise da Palva indica, né? Especialmente os bolsonaristas. Esses bolsonaristas são demais. Aí veja. A matéria da turma do Duda Lima. Eduardo Bolsonaro irrita a cúpula, irrita o Duda Lima e o Valdemar. No entorno do Valdemar, ou seja, Duda Lima,
A leitura é que Eduardo Bolsonaro tem se comportado de forma cega e sem estratégia. Bom, quem tem estratégia é o Duda Lima. Super estrategista, né? Você vê aí, é um aço da política. Aí, veja a matéria, para você ver quão descaradinho é o Duda Lima. Começam umas palmadinhas na mãe dele. Além disso, integrantes da sigla, ouvidos reservadamente pela equipe da coluna, avaliam que o episódio do tarifaço serviu não só para isolar Eduardo e o campo da direita, mas também para reaproximar o centro da esquerda, com dividendos eleitorais para Lula em particular, pelo menos momentâneos. O Lula tem ganhos, meu Deus, o centro está... O Ciro Nogueira está se distanciando de... O Marcos Pereira, o Marquinhos Censura, o Kassab, gente, está se aproximando do Lula. Os moderados. Bom, vamos falar da popularidade do Lula, né? Não durou 20 dias. Vamos botar 20 dias. Não, vamos botar 21, que hoje é dia 30. Luiz Inácio parece revigorado pela rivalidade com o Maga, né? O Trump. Agora ele usa um boné azul que diz: o Brasil é o dos brasileiros. Mas, o impulso pode não durar, né? Parece que não vai durar. Esse ganho de popularidade parece que não vai durar, pô. Tá parecendo, quem diz? A The Economist. Mas vamos vir pro Brasil. A turma do Metrópolis conversou com o núcleo duro do Lula. O governo Lula acende alerta e teme impacto do tarifaço em 2026. Se publicamente o governo tenta surfar na retórica da soberania nacional, nos bastidores, integrantes do governo Lula já demonstram apreensão com os impactos econômicos do tarifaço. A avaliação de assessores próximos a Lula é de que o discurso de enfrentamento tem um limite e que a conta dos prejuízos da medida pode chegar às urnas nas eleições de 26. Para auxiliares presidenciais, a narrativa da soberania, embora eficiente para mobilizar a base, que é o que eu estou falando, gente, isso é porque a base do Lula não tinha mais discurso, estava perdida. Então, para a base, você tem discurso. E sinalizar firmeza à pressão externa não seria suficiente para compensar as consequências do tarifaço no bolso dos brasileiros. E aí diz: o que preocupa de verdade é quando o supermercado ficar mais caro, quando a indústria começar a demitir. Aí, parceiro, não tem soberania que segure a insatisfação popular. Tu percebe como tudo era narrativa? Tu percebe como tudo é um grande jogo de narrativa? Os jornalistas que cobrem a política, na maior parte do tempo, eles são apenas porta-vozes. Gente, nota plantada, na maior parte do tempo, não é nota mentirosa. A nota mentirosa é tipo uma coisa como essa, né? Que é alguém querendo criticar publicamente outro alguém. E aí ele sai colocando a visão dele. Ah, Eduardo está isolado e tudo mais, porque ele quer vender essa narrativa. Isso é nota plantada. Jornalista da imprensa, dificilmente ele vai dar uma barrigada muito distante de algo que realmente não esteja acontecendo, sabe? O jornalista vai mentir com força, o quê? Globo News, matéria de opinião. Notinha de bastidor, sabe? Ontem minha casa da Bela Megali falou: ai, isso aqui deve ser nota plantada. E você acredita na Globo? Aí vai lá o Paulo Figueiredo e fala: o que a Bela Megali tá falando é verdade. Sabe? O povo tem que ter um pouco mais de maturidade, pô, um pouco mais de entendimento de como funciona a imprensa brasileira. Depois o povo fica tomando olé atrás de olé o tempo todo. Mas enfim. Espero que em 20 minutos é mais que o suficiente. Menos que isso. Porque vamos comentar sobre um caso que eu acho que realmente esse caso é importante, não pela treta. E você vai entender o porquê. Tivemos aí agora, nos últimos dias, eu já mostro para vocês a postagem do Eduardo, algo que cresceu. Peguei só uma das manchetes que saíram na imprensa, tipo isso daqui, ó. É triste ver a que ponto o Nicolas chegou. Critica Eduardo Bolsonaro. E o subtítulo era: Eduardo Bolsonaro subiu o tom das críticas a Nicolas em conversa com o blogueiro Alan dos Santos. Entenda o caso. Bom, vamos entender o caso. Aí, a única lista que eu tenho essa aqui é essa, que é o seguinte. Nosso objetivo aqui no nosso dossiê. O objetivo: entender o que aconteceu e, principalmente, entender como as coisas chegaram a esse ponto. Eduardo, sei lá, falou que falou pro Nicolas do nada. Assim, Eduardo acordou de manhã chateado com o Nicolas e pronto, foi só isso. Isso começou agora, gente. Quando começa a confusão? Você já parou pra pensar nisso? Então, meu objetivo é esse. O que não é meu objetivo? Fazer juízo do caso. É difícil. Não sei se eu vou conseguir não fazer juízo. Difícil. Defender os autocasos envolvidos. Tentarei também ao máximo. Tentarei me limitar apenas em tentar assim. Cara, como chegamos até aqui? Porque eu acho que entender como chegamos até aqui é importante
pra gente entender dinâmica de rede social, imprensa, tá aberto a ouvir coisas que às vezes não nos agradam, sabe? Tentar realmente entender as coisas, não ficar, sei lá, só assim de forma passiva e, enfim, né? Às vezes depositar o sentimento ao invés da razão. Então vamos lá. Vamos entender o que aconteceu, sem tentar fazer julgamento de ninguém. Essa treta começou porque o Nicolas, ele participou de um Spaces no Twitter. Em determinado momento do Spaces, assim, a treta cresceu basicamente por uma fala que ela gira em torno assim, de uns 7 segundos, onde, na hora de se despedir, o Nicolas manda um salve para um perfil chamado Baianinha Intergaláctica. É um perfil bem conhecido, é um perfil que é conhecido por ser crítico, mais do que crítico a Bolsonaro, e aí foi um pega pra capar. Aí a coisa começou a crescer bastante. E aí muita gente se perguntou, cara, só porque o Nicolas mandou um salve, a coisa cresceu ao ponto do Nicolas estar sendo cancelado, atacado pelo Alan, pelo Eduardo, do nada? Vocês não acham que estou passando demais da conta? Então vamos entender, vamos ver se é só isso, ou se tem algo a mais. E olhar alguns pequenos detalhes. Você vê que aqui a postagem, né, só explicando, o Alan dos Santos diz, isso aconteceu mesmo? Se sim, Nicolas é um canalha, pois essa menina, né, ele tá chegando a menina, já falou porcaria até da minha filha doente. E essa Baianinha realmente já falou mal da filha do Alan. Aí aqui tá falando do Eduardo, ele responde ao Alan dizendo, ela é uma pessoa abjeta, que defende a minha prisão e de minha família. É triste ver a que ponto o Nicolas chegou. Então, o clique, o start, foi por causa disso. Da fala do Nicolas para esta donzela. Aí tem algumas coisas que chamam a atenção, que é o quê? Por exemplo, eu teria coisas pessoais para falar sobre diversas pessoas. Tentando não trazer meu problema, o problema, e levar para o pessoal e tentar tirar nenhum tipo de ganho com isso. Vocês devem saber, né, o que eu penso do Café com Ferry, enfim. Mas o Café com Ferry é um cara polêmico nas redes sociais, vamos só falar isso. Cara polêmico, a Pantera Cor-de-Rosa. O perfil Space Liberdade também é conhecido por quê? Por ataques reiterados à família Bolsonaro. Ataques ao próprio Eduardo Bolsonaro. E esse outro rapaz também não é muito bem visto na maior parte das redes sociais, estava ouvindo muitas polêmicas. O dono do Space Liberdade, até o Kevin, acho que ele é marido da Samantha. E o Kevin, nos últimos dias, inclusive, estava falando que as pessoas que estão fora do país não deviam poder votar, não sei se chegou a falar que não pode ter opinião. Então, sabe, não é só a fala. O contexto também da situação foi levado em consideração. Como você vê essa postagem, né? Tipo assim, o pacote completo da Isentolândia com participação, aí ele fala do Nicolas. Então assim, não é só a fala, não é só a fala. O local que o Nicolas fala também chamou a atenção. Aí você pergunta, pô, então só foi isso? Então o Nicolas não pode ir lá falar com quem pensa divergente? Calma, relaxa aí. Uma coisa que chama a atenção, e algumas pessoas nas redes sociais também levantam, é que o perfil Space Liberdade, isso não tem como não, porque realmente eu acho que é importante destacar, sempre vem atacando Bolsonaro, Eduardo, né, postagenzinhas, né, críticas construtivas. Ele realmente tem algum, sei lá, ele goza de prestígio junto ao Nicolas. Por alguma razão o Nicolas gosta desse perfil. O Nicolas, enfim, sempre que o Space chama pra, não é que sempre chama, mas ele já participou de mais de um Spaces, como você vê aqui, isso aqui foi ano passado, junto com o Luiz Felipe, que é um perfil que, inclusive, quando Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, o Spaces colocou, amanhã tem comissão. O Luiz Felipe não vai porque ele vai trabalhar, dando a entender que tipo, Eduardo é vagabundo. Então você vê que a tropa intergaláctica do Space Intergaláctico e o Nicolas sempre vai lá. Então isso também foi uma componente, mas foi por isso? A treta foi só por causa disso? Não. Vamos lá. Só para falar da Baianinha, e aí sim a gente entra, né, numa linha temporal para entender como chegamos até aqui nessa treta de Nicolas com Eduardo. Eu peguei aqui só um exemplo de algo que eu já comentei sobre a Baianinha. Se você for na nota de fevereiro, você vai encontrar isso daqui, ó. Por exemplo, ela compartilhando a notícia do Eduardo. Eduardo Bolsonaro pode ter passaporte retido. Ela diz, nossa, será pior que coloca ele na cadeia? Ele vai infartar e dando risada de deboche. E tá aqui, ó. Então, o doutor Todavia vai ficar em aula, isso aqui foi em novembro de 2024. Mudou a pauta, enfim. Tá fanático a nome. Covarde igual seu minto, como ela se refere a Bolsonaro. Minto, o militar mais covarde do Brasil. Vamos ganhar de 4? Como pode? Um militar tão covarde nesse país.
E a gente comentava dela em fevereiro, por quê? Porque um perfil que vem atacando reiteradamente Bolsonaro, frouxo, vagabundo, safado, tem que ser preso, e foi seguida pelo Ricardo Salles. E aí ganhou o salvo do Nicolas, tá? Mas vamos lá, vamos trazer uma questão temporal e olhar a questão de forma séria, sem birras. Se você voltar no tempo para setembro de 2024, e eu fiz questão de trazer apenas coisas que a gente chegou a abordar em vídeo e coisas que foram para no Atlas, que a gente abordou em vídeo na maior parte. Por exemplo, o Nicolas, em setembro de 2024, ele não só apoiou o Marçal. Tiveram algumas coisas que chamaram muita atenção das pessoas. Por exemplo, a gente comentou outros dias, o Marçal faz uma montagem que tá o Bolsonaro aqui, junto com o Ricardo Nunes, e até a fala do Nicolas, ó, ou a gente vai simplesmente se juntar um bando de vagabundo. Pô, Bolsonaro é um vagabundo? Aí Nicolas foi lá e deixou um joinha. Poxa, o Marçal fez a montagem, o Nicolas vai lá pra deixar um joinha, isso pegou mal. Na época tinha gente, né? Chupa que é de uva, direita Valdemar. Bolsonaro faz parte do sistema, né? Você vê que o pessoal endossou as críticas do Nicolas, mas outra senhora, ó, não gostei do fato do Nicolas falar caguei, deu impressão de traição. Enfim, isso na época não pegou tão bem. Na época que o Twitter foi banido, né, na página seguinte do Atlas, o Nicolas fez postagem tipo, voltou o Twitter pros frouxos. Aí você fala, tá, mas e aí? Bom, muita gente na época não quis usar o Twitter. Teve gente que na época que enxergou que isso podia ser uma espécie de indireta pro Bolsonaro, que não estava usando o Twitter, o Eduardo, entre outras pessoas. Tanto que tiveram várias discussões, na época também, lembra daquela parada do PSD, das críticas ao PSD e tudo mais, e o pessoal falou, cara, tem que ver bem como é que vai fazer as críticas, porque tem determinadas localidades, tipo Santa Catarina, que às vezes vai precisar fazer algumas coligações. Carlos Bolsonaro fez uma postagem na época, em setembro, que se você parar para olhar no contexto das coisas que aconteciam, parece que ele está meio que criticando o comportamento do parlamentar mineiro. Mas vamos avançando. Olha essa matéria que saiu em setembro. Acenos de Nicolas Marçal irritam em torno de Bolsonaro. Isso saiu na imprensa na época. Eu não trouxe em vídeo na época, porque para evitar treta. Em outubro, 6 dias depois, reação de Bolsonaro após Nicolas manifestar apoio a Pablo Marçal. Então, se discutia uma certa rusga entre essa turma, a ponto de que, não sei se vocês vão lembrar, 4 de outubro, Bolsonaro estava lá na Ouro Verde, e Bolsonaro falou o seguinte. Estava esperando a gente, como talvez eu converse hoje à tarde com o Nicolas, dá para vir aqui no Rio, eu bater um papo com ele, porque tem um grande futuro pela frente, tem 20 e poucos anos de idade, e assim se faz. A política, o que eu vou conversar com o Nicolas? Isso é eu e ele. O que eu já conversei com o Coronel Ustra? É eu e ele. Não tem que sair daqui essa conversa para ninguém. Fica à vontade, bota na mesa que vem acontecendo e se redireciona. E todos aqueles que se precipitam têm um fim bastante precoce na política. Temos exemplo do passado, né? A eleição de 2018. Em 22 também apareceram alguns precoces aí que se intitulam de estrategistas intergalácticos. Não sabe nada, começa a falar pelos cotovelos e tem a sua vida política abreviada. Não vai ter... Ninguém sabe o conteúdo da conversa do Bolsonaro com o Nicolas, mas você vê que tinha uma rusga nesse momento, né? Precoce e tudo mais. Aí, um pouquinho depois, 1º de novembro, Bolsonaro volta a falar do caso. Esse vídeo aqui é bem mais curto. Por exemplo, tem um garoto que não formei de nada. Ele já está formado por si só. Eu só peço a Deus que tem bastante. Joelho já deu, acabou de se casar. Você estava bastante pesado do garoto lá. O Nicolas, por exemplo, que não se perca, não deixe subir a sua cabeça para a fama que eles têm. Não deixe subir para a cabeça, né? Enfim, não se deslumbre. Aí no mês de novembro, ainda no mês de novembro, você pega lá no Atlas, você lembra que teve uma discussão, porque o Salles falou que o Trump era intergaláctico, lembra disso daí? Então, quem puxou isso daí foi o Salles. Aí tá ali, né? O Bolsonaro rebateu o Salles. Bolsonaro disse que Salles está viúvo após ter virado Marsalete. Aí Eduardo Bolsonaro, na época, gravou um vídeo pra falar, irmão, sabe? Explicando a história do Trump, como o Trump precisou fazer algumas concessões, etc. Que não dá pra ser o intergaláctico, né? O pé na porta. Aí, nesse momento, em novembro, de novo, o Nicolas participou lá do Brasil Paralelo, e você vê, inclusive, uma postagem da Baianinha, né?
ora, do pendrive mentiu. O vídeo do Nicolas, basicamente falando que o Trump é o intergaláctico, ficou soando como uma resposta para Eduardo. Você vê também o Ítalo Marcinho, o Nicolas dando aquele choque de realidade nos frouxominhos. Então, assim, mais um movimento aí que não pegou tão bem, né? Assim, junto, pessoal, isso em novembro. Na época, você vê o... Ô, Jesus. Nossa, esqueci o nome, tô com vergonha aqui agora. Ah, meu Deus do céu. Esqueci o nome. Coronel... Putz, direto, gente, no canal da direita. Pô, me perdoe, agora me faltou o nome completamente. Enfim, ele chegou a ver até para rebater. Para dar os exemplos lá, eles usam o exemplo do Rhino e do Dino, para falar que são os democratas, republicanos e os republicanos democratas, para falar isso perto do centrão, né? Enfim, o pessoal rebateu. Isso gerou um certo entreveiro na época. Aí saíram notícias também, né? Você vê, ó, após acordo entre PL e governo, Nicolas vai comandar a Comissão de Educação. E aí o Mário Frias, na época, fez algumas postagens, e você vê que o próprio Bolsonaro fez questão de fazer uma postagem um dia depois da fala que o Nicolas circulou, né? Você vê o timing das coisas. Parecia assim que um tava dando indiretinhas para o outro, né? Nicolas falou dia 15, Bolsonaro rebateu dia 16. E a galera falando que é questão de concessões, aqui já se discutia a presença da Câmara, e o pessoal lembrando, ó, teve gente aí que chegou à Comissão de Educação por causa de acordo, pô, então, cara, tá meio ruim. E as postagens do Mário realmente eram pro Nicolas, deixa eu ver, até pra adiantar aqui. Aqui, ó, só pra mostrar que é do Mário, ó. Bolsonaro e Nicolas... Não, peraí. Acho que vai aparecer a postagem, que Bolsonaro conversa com o Mário Frias pra acertar as coisas com o Mário Frias. Mas, enfim, aí você vê, ó, o Alan dos Santos começou a cancelar o Nicolas. Você vê que o Alan também vem reclamando tem um certo tempo, né? Em novembro. Essa treta entre Eduardo, Nicolas, Mário Frias e Bolsonaro só serve pra alegria do Disseu. Então você vê que tinha uma rusga, né? Então, eu acho que até aqui já dá pra perceber que esse caso da Baianinha é um dentre vários. Essa rusga do caso da Baianinha é um em algumas coisas, né? Tem um tempo aí que a coisa tá meio complicada. Aí, deixa eu lembrar qual era esse. Você vê, o Nicolas diz falando do Bolsonaro. Esse aqui é o que é da questão da PEC. O Nicolas preferiu os Estados Unidos para acompanhar a eleição. Os presos políticos são a prioridade. Foi aquela época, nas críticas que fizeram para Eduardo. Se me der o Brasil, você vê, aos poucos vai descolando. Seja o único dono das palavras e atitudes. O único que eu ainda consigo manter um certo respeito. E aí você devia se questionar, poxa, por que pessoas que não gostam de Bolsonaro enxergam em determinados gestos do Nicolas que ele está se afastando de Bolsonaro? Mas tudo bem. A Guerra Fria de Salles e Nicolas contra Bolsonaro. Saiu na imprensa. Será que é só barrigada? Você vai olhando a quantidade de coisa. Bolsonaro diz que direita se elegeu na sua sombra e que Tarcísio é o líder maior só em São Paulo. Quem manda mesmo é ele. Na época a gente comentou lá no ato, botou algumas coisas. Aí saiu na imprensa, novembro também, né? Nicolas cada vez mais distante do clã Bolsonaro. O que é que a matéria dizia? A relação de Bolsonaro com o parlamentar esfriou de vez após críticas que ele passou a fazer sobre acordos políticos formados pelo PL com o Centrão. Um dos focos de reclamação foi o aval de Bolsonaro, apoio do Hugo Mota, integrante do partido, atribui a Nicolas a artilharia que Bolsonaro vem sofrendo nas redes sociais por conta do tema. Realmente Bolsonaro foi bem criticado. O deputado federal Eduardo Bolsonaro é outro membro da família que anda afastado de Nicolas. Então, você vê assim que os indícios que as coisas não estavam bem vêm aí de alguns meses, né? Mas às vezes as pessoas não querem ler o que está na imprensa, né? Aí a coisa esquentou, aí passa mais alguns dias, bom, Bolsonaro e Nicolas ajustam ponteiros, né? Após, aliás, citarem afastamento. Aí passa mais alguns dias e de novo, né? Bolsonaro sobre Nicolas, garoto, né? Que de vez em quando peca. Então, quem não peca, né? Quem não peca, dizia Bolsonaro. Acho que tá claro que a briga pelo menos não começou agora, no domingo, né? Sei lá, foi domingo. Aí você pula pra janeiro. Veio a ideia lá do Nicolas ser candidato a presidente. Isso também não pegou muito bem na época. O pessoal achou meio complicado, né? Rapaz, fazer uma PEC pra baixar a idade. Enfim, aí teve o fato dele estar com o Marçal. Eduardo Bolsonaro até falou sobre isso, né? Sobre enquanto o Nicolas com o Marçal nos Estados Unidos. Acho que o Paulo Figueiredo também. Paulo Figueiredo naquela live dele contou muito sobre... Enfim, né? Aí você vê mais ou menos o timing, né? Você vê lá
no dia 20 se comentava sobre o Nicolas com o Marçal, e aí o Eduardo falava, pô, quanto é que vale a humildade? Temos que ser humilde, né? Aí ele dá o exemplo do Trump, né? Tava sendo assim abandonado lá atrás, ninguém queria saber do Trump, tipo Bolsonaro, porque não era mais presidente. E ele falava, pô, tem que ser humilde, o caminho do justo não tem atalhos, sexo de boas amizades, né? A gente tá falando sobre o Marçal de novo. Então tava aí, os sinais estavam por aí. Aí teve o fato também que, eu acho que deixou uma parte da galera meio assim, né? Que foi o Nicolas jogando pra cima a candidatura do Gustavo Lima. Também na época gerou burburinhos ao ponto do Nicolas depois gravar um vídeo falando, gente, foi só uma brincadeira, né? Apoio Bolsonaro, tudo mais, e pipipi, popopô. Só peguei as postagens que tá lá no Atlas. Aí, ainda no mês de janeiro, né? Você vê o Carlos Bolsonaro. Lamentavelmente, não há tantos parlamentares para expor a verdade, para que eles mesmos possam ocupar espaços, né? E você vê que isso aconteceu, né? Você vê a data. Eu tinha cobrado o Nicolas para explicar, falando, Nicolas, né? Os políticos do PL estão apanhando porque muitas pessoas não entendem como funcionam as eleições legislativas. E ele me deu o grande biscoito. Tô guardando esse biscoito, um dia eu vou comer esse biscoito. E aí o Mário Frias me respondia, né? E o Carlos Bolsonaro comentou. Eu sinto que esse comportamento do Nicolas na época também não pegou bem. Mas foi mais um caso, de janeiro. Aí você pula para fevereiro. Em fevereiro, o Nicolas foi participar de um podcast nos Estados Unidos. E aí ele falou que... Perguntou de ajuda. Ele falou que não queria ajuda de ninguém para resolver. Os problemas do Brasil tinha que resolver no Brasil. O que também não pegou muito bem na época. E aí você vê de novo o Alan dos Santos reclamando. Então assim, o Alan não começou a reclamar ontem. O Alan já tá reclamando de um tempo. O Eduardo, idem, né? Você vê, o Alan dos Santos foi perfeito na sua colocação. Alguns aí como Nicolas e tudo mais. E o Eduardo respondia. Para mim fica muito claro, o mesmo método e até as mesmas pessoas com o qual perseguem o Alan, perseguem a mim e todos os outros. Eu não sou exilado igual o Alan, agora é exilado, né? Por uma questão de oportunidade, mas assim que puder, o sistema fará o mesmo comigo, com meu pai, com todos da família. Bom, o sistema fez, né? O Eduardo agora tá exilado. E aí vem a pergunta do Alan. Qual futuro a direita acha que terá se Bolsonaro for preso não concorrer em 2022? Ele falava, né? Pô, essa semana, criou com o Mário Frias e tudo mais, enfim. Agora com o sistema sólido, a esquerda no poder, laço rompido com os Estados Unidos, alguém realmente acha que vai ter candidato da direita concorrendo em 2030? O cara lá deve estar doido, pensando dia e noite, como barrar candidaturas de direita para o Senado, sob o risco dele sofrer impeachment caso a direita domine o Senado. Então, né? Aí em fevereiro, aqui tá em fevereiro ainda, né? Tá em fevereiro, sim, também em fevereiro. Em reunião com Bolsonaro, Nicolas tenta desfazer a imagem de que é individualista e não segue orientações partidárias. Notícias que foram sendo na imprensa, que demonstrava que tinha algum problema acontecendo. Aí você pula para março. Enfim, Nicolas recebe ataques por encontro com crítico de Bolsonaro. Tem um capítulo inteiro no Atlas sobre isso, que foi o quê? O encontro do Nicolas com o 38ão. Foi meio tenso. E não só o 38ão, mas o Leonardo Dias também estava lá. Um cara que ataca, né? Constantemente. Eduardo Bolsonaro também criticou de forma indireta, né? Pô, que tipo de sujeito faz uma postagem canalha dessa, nem funciona no Twitter. Tá criticando o Leonardo Dias, que, enfim, né? Tava lá com o Nicolas também. E aí foi treta, isso no meio de março. Enfim, aí o Mário Frias na época comentou um monte. Aí você vê que Eduardo Bolsonaro até compartilha mais uma postagem da Alan dos Santos, que tá batendo 38ão, que tava lá com o Nicolas. Você vê postagem da época, né? Ó, Nicolas, parabéns por tirar selfie com um cara que fala isso, enfim. Críticas e críticas e críticas. Aí também março, deixa eu ver aqui a data, né? Você vê dia 10, 3 dias, assim, no mesmo período das coisas, né? Que é dia 10, se comentava sobre isso ainda. Aí no dia 13, Eduardo vem pra falar, ó, uma das coisas que mais admiro do meu pai é sua capacidade de aceitar e receber críticas, né? Você nunca vai ver ele endossando a narrativa de gabinete do ódio e tudo mais, papapá. Eu acho que Bolsonaro, Eduardo, devia estar falando mais uma vez, né? Com o deputado mineiro. Enfim. Aí você vê, né? Bolsonaro intervém em guerra entre Nicolas e Mário Frias. Você vê que a coisa tá complicada. Complicada. E aí agora, quando teve inclusive essa treta aí, agora, anteontem, o pessoal até relembrou, né? Que vai ter agora o Barber Day, 25, 26, 27, Pablo Marçal junto com o Nicolas, de novo, né? O pessoal, pô, até agora, de novo com o Pablo Marçal, Nicolas, Pablo Marçal, Nicolas. E aí, enfim, eu podia trazer várias postagens aí de como
apoiadores do Eduardo se posicionaram, apoiadores do Nicolas se posicionaram, mas tem algumas coisas que eu acho que aqui não é sobre Nicolas ou Eduardo, mas para nos colocar a pensar. Por exemplo, essa postagem aqui me leva ao questionamento. O Vitor Luchesi disse, não existe bolsonarismo sem Nicolas. E não existe nicolismo sem Bolsonaro. É tempo de união. Cara, assim, não existe Bolsonaro. Cara, não existe Bolsonaro sem Bolsonaro. Só isso. Sabe? Dá pra defender, mas vamos defender no limite, né? Poxa, não tem Bolsonaro sem Bolsonaro, né? Só isso. Tem Bolsonaro até sem o Eduardo, sem o Flávio, sem o Carlos, sem Michele, sem Laurinha. Mas sem o Jair é meio difícil, né? É só isso. E o mesmo perfil comenta, né? Flávio Bolsonaro 26, 30, Nicolas 34, 38. E aí você pergunta, onde é que foi parar o Bolsonaro e o Eduardo? E aí só pra voltar no início, né? Vou botar aqui um objetivo, né? Eu acho que mostrando todas essas coisas, eu acho que talvez a maior parte de vocês, de coração, podem não ter observado o que aconteceu ao longo dos meses. E aí, gente, o que o ponto coloca aqui é o seguinte, espera aí que, enfim, que Nicolas entenda o momento que o Brasil vem passando. Não quero que o Nicolas faça vídeo, pé na porta, gritando, fazendo, acontecendo, porque eu não defendo isso de ninguém, né? Eu sou da tropa dos covardes. Mas acho que o Nicolas ele podia estar comentando um pouco melhor sobre o assunto, comentando sobre alguns aspectos, falando do momento que é oportuno para a gente comentar sobre determinados assuntos. Acho que isso aí é relativamente boa, né? Um comentário mais brando, tipo do Fernando Schuller, um comentário mais brando, tipo do Adolfo Saxida. Não, coisa de boa. Não precisa radicalizar em nenhum momento, né? Não é para gritar, botar dedo na cara. Eu acho que o Nicolas poderia estar fazendo isso, poderia estar ajudando. Para quem diz, não podia ter resolvido no privado, nos últimos dias até trouxe uma postagem do Eduardo falando que, pô, já tentamos resolver no privado, e eu acho que quando você olha assim, ao longo dos meses, vendo que tem quase um ano de confusão, você tem pelo menos de setembro para cá, realmente assim, desgastes mensais, quando não semanais, troca de farpas indiretas, Bolsonaro chamando para conversar, você vê que já houve essa tentativa. E aí o ponto é o seguinte, aí se romper? Se romper, cara, só rompeu, vida que segue. E é isso aí, duvido que Nicolas vai votar no PT, duvido que Eduardo vai votar no PT, né, não chamada direita. A direita aí tem diversos lados diferentes. Eu acho que a lição que as pessoas deveriam tirar é o seguinte, começar às vezes a entender que o que é nota apontada. Tem muita nota saindo na imprensa que desagrada a direita, mas que tem um fundo de verdade muito grande, na maior parte do tempo. Algumas não estão no vídeo porque eu sei que não adianta eu querer falar para vocês não vão querer ouvir. Então, eu guardo para mim e fico observando. A princípio é até fácil acertar alguns assuntos, porque tá tão óbvio às vezes, sabe? O povo não leu o que sai na imprensa, as pessoas não lêem o jornal. A gente já passou por uma coisa similar no passado. Muita gente tentou alertar sobre o Abraham antes do Weintraub, né? Dar um cavalo de pau sobre a Joyce. Não tô falando que o Nicolas é o Weintraub, não tô falando que o Nicolas é o Moro. Mas a gente precisa, olhar para a situação com um pouco menos de emoção para tudo. Quando eu dou o exemplo do próprio Moro, né? Imagina se a gente tivesse observado o Moro de uma maneira um pouco mais crítica, desde o princípio. Talvez a gente ainda tá tendo o caos que a gente tem hoje. E mais uma vez, não tô comparando o Nicolas com o Moro. Você vê que eu tô aqui, ó, bem de boa, né? No limite aqui, tentando não fazer juízo de valor de ninguém. Sabe, eu acho que cada um tá no seu direito de fazer o que bem quiser, o que bem entender. Eu acho baboseira esse passo aí de unir a direita e tudo mais. Cara, olha só, na hora da urna só vai ter um nome, a presidente. Se uma pessoa deixar de apoiar Eduardo, deixar de apoiar o Jair, porque fui criticado na rede social, cara, tu tá deixando o quê? A tua mesquinharia, o teu ego falar mais alto do que o interesse nacional. Eu reclamo aqui do Tarcísio, eu reclamo do Zema, eu reclamo do Caiado. Na hora que qualquer um desses, for o candidato, porque só tem um, eu vou fazer o quê? Vou ficar gritando, porque o Zema... Eu vou fazer o quê, cara? Não posso fazer nada. É o Lula do outro lado. Assim, vamos ter um pouco mais de maturidade, pô. Não pode dividir a direita. É uns papos de maluco, sabe? Eu tô vendo isso desde 2015. Não pode dividir a direita. Pode divide aí, cara. Não vai mudar nada no final do dia. Eu acho que o que as pessoas têm que trabalhar é para o seguinte: quem concorda de verdade um com o outro, quem realmente concorda, quem realmente está alinhado, essas pessoas deveriam se alinhar cada vez mais e fortalecer uns aos outros cada vez mais. Porque política é grupo. Nenhum grupo político vai para frente quando as ideias são muito divergentes. Não vai. Então, cara,
Na hora que tiver um projeto que você sabe que ambos vão concordar, ambos vão trabalhar juntos. Na hora que não for, pronto, cada um vai pro seu lado. Mas deixa claro e que cada grupo aí construa verdadeiramente o seu grupo e um projeto mais claro. Até para poder usar aquele argumento do se concorda, 80% comigo é meu aliado. Então pronto, constrói um projeto de verdade, concreto, sem falas abstratas, o que você defende, bota num papel e aí você vai saber o que é 80%. Se você concorda com 80% do projeto 2025, você é um apoiador do Trump. Pronto, legal. Tá lá um livro de 800 páginas, é só ler. Concorde com 80%, tamo junto. E vamos ter um pouco mais de maturidade. Sabe? Tratar como se tudo fosse o fim do mundo. Então tá aí só a minha visão sobre o caso. Tentar mostrar pra vocês que eu acho que passar pra mim essa impressão. Não nasceu agora. O Nicolas também tem os motivos dele. Tem as razões dele. Vou conversar com o 38 pra furar bolhas. Ele pode achar, não, vou falar com o 38, sei que você é atacado, sei que o 38 ataca o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo consigo falar pra pessoas fora da bolha. Às vezes ele pode ter certeza assim, poxa, cara, eu entendo o Bolsonaro e tudo mais, mas estou 100% convicto que o Marçal é o caminho, vou apoiar o Marçal. Pode ser isso também tá no direito dele, né? Agora cabe aí a turma, da mesma forma que o pessoal critica o Bolsonaro por uma coisa, o pessoal tem que estar apto a aceitar que o Nicolas seja criticado. Se Bolsonaro pode ser criticado, o Nicolas também pode. Pronto, e vida que segue. Tamo aí, ninguém morreu. Todo mundo aí. E vai chegar 2026, vai estar todo mundo no mesmo palanque. Bora apostar? Enfim, falei sobre o caso. Tá aí. Eu posso dormir com consciência tranquila, porque se eu não falasse, vai ficar muito agoniado. E acho que nem divide a direita, né? Vai dividir, nem sei. Tanto faz. Vou mandar os vídeos que eu dei play e até os que eu não dei play lá no Telegram. Link tá na descrição. Se você meu trabalho, quiser dar um pouco mais, pensamento do canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. E é isso, né? Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!